Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje nós vamos aprender os algarismos romanos. Mas para que servem os algarismos romanos? Os algarismos romanos às vezes são usados em capítulos de livros. Tem livros que numeram seus capítulos usando algarismos romanos. Também acontece de aparecer algarismos romanos em alguns relógios. Outro lugar onde os algarismos romanos aparecem é na escrita dos séculos. A internet foi inventada no século XX, então a gente fala no século XX. Hoje nós estamos no século XXI, então século XXI, certo? Então, século XX é tudo antes de 2000 e século XXI é a partir de 2000, do ano 2000. Mas como é que a gente escreve os algarismos romanos? Primeiro, alguns números especiais são representados por uma única letra. Essas você tem que memorizar. Então, vamos lá? O 1 é representado pela letra I. O 5 é representado pela letra V. O 10 é representado pela letra X. O 50 é representado pela letra L. O 100 é representado pela letra C. O 500 é representado pela letra D. E o 1000 é representado pela letra M. Então, essas são as letras que você tem que saber o valor delas, certo? Então, 1 é I, V é 5, X é 10, L é 50, C é 100, D é 500 e M é 1000. Uma vez que você conhece esses números, você tem que seguir algumas regras. Vamos ver que regras são essas? A primeira dessas regras é que o I, o X, o C e o M podem ser repetidos até 3 vezes para formar outros números. Veja que I, X, C e M são aqueles algarismos com números começados em 1. Ó. O I é 1, X é 10, C é 100 e M é 1000. Então, esses são os algarismos que podem ser repetidos de 1 a 3 vezes. Vamos ver o que acontece? Então, o I a gente já viu que é 1. Mas se eu repetir o I 2 vezes, eu vou obter o 2. E se eu repetir o I 3 vezes, eu vou obter o 3. Pronto, eu não posso mais repetir. Vamos ver com o X. Se eu fizer o X uma vez, eu já vi que é 10. Se eu fizer o X 2 vezes, vai ser os dois somados, que dá 20. E se eu fizer o X 3 vezes, vai ser 3 vezes 10, que dá 30. Agora, o C. O C, se eu repetir uma vez, é o 100, que eu já conheço. Agora, se eu botar 2 vezes, eu obtenho 200. E se eu botar 3 vezes, eu obtenho 300. E o M? O M, ele vale 1000. Mas se eu botar 2M juntos, ele vai valer 2000, que é a soma de 1000 mais 1000. E se eu botar 3M juntos, ele vai valer 3000, que é a soma de 1000 mais 1000 mais 1000, 3 vezes. Agora, para formar os outros números, eu misturo letras diferentes. E tem uma regra para a gente saber que número a gente está formando. Por exemplo, eu vou misturar duas letras diferentes aqui. O I, né? E o V. Então, como que a gente descobre que número é esse? Primeiro, a gente olha qual é o maior. Então, eu olho que o I vale 1 e que o V vale 5. Qual que é maior? É o V, né? E o menor está de que lado? Está antes. Se ele está antes, está aqui na esquerda, então quer dizer que eu vou diminuir o valor dele. Então, eu vou diminuir 5 menos 1, que dá 4. Então, IV é igual a 4. IV é igual a 4. Certo? Vamos ver um outro exemplo. Se eu tiver assim, ó, V, I,
I, I. O que eu tenho aqui? Letras diferentes misturadas. Eu vou procurar qual é a maior. Eu sei que aqui todos eles são 1, né? E 3, 1 juntos dá 3, né? Como eu vi aqui. E o V é 5. O 5 é maior, certo? Se o 5 é maior, o que eu vou fazer? Eu vou somar com os que estão aqui, porque eles estão depois. Então, olha que diferente. Aqui está antes o menorzinho, então eu diminuo. Aqui ele está depois, então eu somo. Então, o que eu vou fazer aqui é somar 5 mais 3, que vai dar igual a 8. Certo? Então, VI dá 8. Vamos ver um exemplo com números maiores? Vamos experimentar esse número aqui, ó, XC. O X, se a gente olhar na nossa tabelinha aqui, ele é igual a 10. E o C, se a gente olhar na nossa tabelinha aqui, ele é igual a 100. Então, qual é o maior? O maior é esse aqui. E de que lado está o menor? O menor está antes, está à esquerda. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subtrair. Então, eu pego o maior, que é o 100, menos o menor, que é o 10. Isso dá 90. Então, XC em algarismos romanos é a mesma coisa que 90. Vamos continuar vendo mais alguns exemplos interessantes? Olha, DXX. O que você tem aqui? A gente tem que ver qual é o maior. Olha, o D vale na nossa tabelinha 500. O D vale 500. O XX vale aqui, como tem 2x repetidos, vale 20. E ele está de que lado? Ele está depois. Ele está à direita do D. Então, o que eu vou fazer aqui é somar 500 com 20. Então, esse número é 520. Tudo bem? Vamos ver um último exemplo para ver se você entendeu mesmo. Tá? A gente vai fazer assim. X, L e I. Vamos ver aqui o que nós temos. Vamos pensar um pouquinho. Vamos ver que números são esses. O X é 10. O L é 50. Olha lá em cima, o L é 50. E o II? II são 2 1 juntos, dá 2. Então, esses aqui dão 2. Então, qual é o maior? O maior é o L. O X está de que lado? Está antes. Então, ele tem que ser diminuído, certo? Então, eu vou ter 50, que é o L, 50, menos o X, que está desse lado, que é 10. E esses dois aqui? Eles estão do lado de cá, então ou seja, depois do L. Então, eles têm que ser somados. Então, mais 2. Então, quanto que dá isso aqui? 50 menos 10 dá 40. Agora, eu vou somar com 2. Isso aqui vai dar o quê? 42. Então, XL22 dá 42. Agora, você vai lá no site e pega uma folhinha, onde vai ter vários exercícios para você praticar com os números romanos. Tá certo? Muito obrigada por assistir e até a próxima.